próximo material é a bananeira. Então tem um capítulo de banana aí. Esse aqui tem mais material, dá para distribuir no balcão. Tá? Mas presta um pouquinho atenção aqui, ó. A hora que eu distribuir o material para vocês, isso aqui bem parecido com o que está lá. Ó, tá? Vocês vão examinar os sintomas aqui, tentar mais ou menos imaginar que doença é olhando no manual. Para confirmar, você faz a lâmina para ver os sinais. Sempre assim, né? A diagnose é baseada em sintoma, que está no hospedeiro, mas os sinais que você coleta e olha na lâmina. Quando você for coletar material aqui, eu até recomendo que percam alguns minutos e vão até a lupa para olhar as lesões. Não são todas as lesões que estão com os sinais. Tem algumas lesões pequenininhas que não tem. Se você tentar coletar lá, não vem nada. E tem algumas lesões muito grandes, como essa aqui, que além do agente causal, já tem outra coisa crescendo aqui. Tem outros fungos, saprófitas. E a hora que você coletar, você vai ficar em dúvida do que é o que. Então eu recomendo que coletem de lesões menores um pouquinho, né? No máximo desse tamanho aqui, ó. Desde que enxerguem, ou a olho nu mesmo, se vocês tiverem um bom olho, dá para ver pontinhos pretos. Se está em dúvida, vá até a lupa, dê uma olhada aqui, nos dois lados da folha vai ter o pontinho preto. Se tem, aí você coleta ou com a agulha, ou melhor ainda com o durex. Certo? Então esse aqui é de vocês. Tá? Vixe, esse aqui está, ó, esse aqui está ótimo. Essas lesões aqui, todas elas dá para coletar. Tá? Okay. Durex, é mais fácil, dá para coletar com agulha. Ó, tem umas lesões aqui, Matheus, tem umas lesões pequenas aqui, eu recomendo que vão até a lupa olhar se elas estão esporulando. Tá? E para vocês aqui, essa folha aqui, que tem um monte de lesão legal aqui, ó, para coletar, tá? Mas deem uma conferida na lupa, é importante. Então, vocês não vão encontrar as cósporas. As cósporas é da reprodução sexuada. Então tem que lembrar que o fungo se reproduz sexuadamente em condições adversas, ou quando está muito frio, ou quando não tem água, ou quando não tem hospedeiro. Então, quando vocês examinam um material doente e encontram esporulação, quase 100% de certeza que é conídeo, reprodução assexuada. Você está vendo esses pontinhos pretos? É o que você viu na lupa lá. E aí, você vê que ao lado dele tem uns filamentozinhos. Então, dá uma olhada com atenção nesses filamentos aí. Isso aqui não é o conídeo, isso aqui é conidióforo, que fica agrupado assim. Por isso que você vê um tufinho preto. E os conídeos são sem cor. Na realidade, na lâmina aqui ele vai ficar azul da cor do corante, bem comprido e flexível, assim. Parece uma hifa, só que ela tem começo, meio e fim. E se você acertar bem o foco no seu microscópio aqui, você vai ver que ele é septado. Tá. Então essa bola preta que a gente vê são os conidióforos. Conidióforos que ficam agrupados num feixe assim.
Tá? Parece que essa pelusa, assim, parece uma estrutura mais cotonada. Assim. É, exato. Beleza. Essa do lado aqui parece estar mais cheinha. Então só ficou o que tá dentro da folha que você está vendo os pontinhos pretos. O que está para fora saindo, que é o que deveria ser coletado, alguém já coletou nessa lesão. Essa aqui parece estar mais cheia. Essa está um pouquinho melhor. Essa aqui está melhor. Coleta nessa. Tá? Você não fez a lâmina ainda? Não deu certo. Vou tentar. Então, deixa eu olhar o lado de baixo. Às vezes o lado de baixo ninguém coletou isso. e tem dos dois lados, né? Aqui está muito melhor. Tá. Ó, olha aqui. Aí ninguém coletou nada. Se você colocar o durex aí, vai sair tudo. Tá? Você coletou, mas eu vou te falar o que aconteceu. Alguém já deveria ter colocado o durex em cima e não veio quase nada, a não ser um disco preto, assim, que é a base disso aqui. Ó. Isso aqui tinha sido arrancado por alguém. Então, você pegou essa base aqui, ó, olhando de cima. Mas em alguns lugares aqui, você encontra os conídeos. Poucos, deveria ter muito mais, mas... Como são esses conídeos? São unicelulares? São Não, alongados? não, são esses aqui, alongados. Ó, você tem aqui, ó, alongado, sem cor. Aqui ele vai estar com a cor do corante. Tá? Você vê que ele é bem clarinho. E se você acertar muito bem o foco aqui no parafuso micrométrico, você vai ver que ele é cheio de septos. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Agora dá para ver. Tá, então tem duas coisas aqui. Tem isso que você estava focalizando aqui. Conídeos. Só que esse conídeo aqui não é o conídeo. Esse conídeo que está. Esse conídeo é Pseudocercóspora, é esse gênero. Os conídeos estão com cor, mas esses conídeos aqui não são esses que estão aqui. O que você está vendo aqui, quer ver o que é? Você está vendo esse conídeo aqui, só que ele está com esse apêndicezinho menor. E tem até alguns em cadeia aí, ó. Esse é alternária. Mas se você for ver, não tem alternária em bananeira. Nossa, mas muito parecido com aquele outro. Então, mas não, se você olhar, esses conídeos que você está vendo, ó, ele tem septo transversal e longitudinal. Ele é mais arredondado. Mas o típico da alternária é isso aqui, ó. Os septos nesse sentido aqui, transversal e longitudinal. Acerta o foco que você vai ver. Dá pra gente colocar no 40. Aqui o 40 tá sujo. Olha, mas é verdade, dá pra ver. Dá pra ver que ele tem isso aqui. Então é alternária. Coletou com durex, a alternária é saprófita, vem de monte. Você tem que tentar enxergar. Ó, o gênero é esse aqui, tá? Só que na bananeira ele não tem esse formato típico, ele tem mais esse formato aqui. Filamentos longos, conídeo longo. E eu já vi aí. Eu vi, acho que eu vi aqui. Desculpe. Então, aqueles pontinhos pretos, é isso aqui, ó. Esse é monte de conidióforo. Que quando você arranca com o durex, você vai ver um disco assim, cheio de coisinha preta. E ao redor você vê os conídeos, que são longos, com a cor azul bem clarinha e flexíveis. Isso, aqui, ó. Já está em 40? Não, ainda. Não. A 40 tá sujo. Está muito sujo? Mas vamos limpar então. Ah, que eu vi agora. Pega, por favor, um algodão para mim. Aqui. Você quer limpar? Esfrega com força. Pois não. Tem problema. Ele tá encostando na... Ah, é? Agora a gente veio, mas deu pra ver. Eu vou, na próxima lâmina, vou olhar. Não dá pra ajustar ele, que ele já encosta. Não é para encostar. Se você focalizar com a 10 e colocar de 40, ele não é para encostar. Ele tá encostando. Eu vou dar uma olhada. Ele tá meio embaçado, mas eu não sei se é a lente, depois no 40. Vou... Se é... Ó, eu fechei o diafragma um pouquinho e melhorou.
esses são os conídeos. Tá? Pessoal, eu acho que vocês já devem ter chegado a uma conclusão sobre essa última doença, né? Alguém ainda não tem nenhum palpite? Qual doença é? Sigatoca. Nesse caso é a amarela. Existe uma diferença entre elas, não é tão simples de ver a diferença entre a amarela e a preta, mas a mais comum, que está mais disseminada, é a amarela. Quando vocês foram na lupa e olharam aqueles pontinhos pretos que eu comentei, aquilo lá é um feixe de conidióforos. Eles ficam todos, vou tentar desenhar aqui, ficam todos agrupados. Vou fazer aqui do lado. Eles ficam agrupados em um feixe assim, e eles são escuros, quase pretos. Por isso que você vê uns pontinhos pretos lá na lupa. Aqui em cima, cada conidióforo produz um ou mais conídeos que são longos, mais fininhos um pouco, e flexíveis, e septados. Esse conídeo não é preto. Na lupa lá você nem viu ele porque ele é transparente. Mas aí na lâmina vocês vão enxergar alguma coisa um pouquinho mais fina do que o conidióforo e que fica com a cor levemente azulada. O conidióforo é escuro no microscópio. Então um conídeo longo, tá? Típico de cercóspora. Tá? Que no caso da bananeira mudou de nome há uns 20 anos atrás, ele passou a chamar pseudocercóspora. Então, agente causal da sigatoca amarela. Doença muito comum em qualquer bananal. Tá? Ok? Então, vimos míldio em videira, antracnose em goiaba e sigatoca em bananeira. Vou rapidamente mostrar alguns slides para fechar a aula. Então, o primeiro material que vocês examinaram hoje foi míldio em videira, agente causal plasmol para vitícola, não é um fungo verdadeiro, é um cromista, causa manchas de coloração verde claro na face superior da folha, que evolui para necrose, vocês viram isso nas plantas, na face de baixo da folha, esporulação branca. Pode ocorrer também nos frutos. Quando coletou material aqui na folha ou no fruto, você encontra conidióforos ramificados esporangióforos ramificados com esporângios. Certo? Doença típica do grupo 5 de McNeil, porque ataca tecidos que fazem fotossíntese. Então, a planta que tem essa doença faz menos fotossíntese do que uma planta sadia. Isso quando ocorre na folha. Além disso, no fruto, ela deforma o fruto, danifica o fruto, ninguém consegue comercializar um fruto que tinha míldio. Material 2, antracnose da goiaba, causada por coletótrico. Vocês viram a lesão deprimida. No centro, aquela massa alaranjada. E, coletando aquela massa, vocês viram os conídeos de coletótrico. Aqui mais uma imagem, isso aqui é o fungo crescendo em meio de cultura, tá? E os conídeos que vocês viram coletados da goiaba. Essa antracnose ela não ocorre só em goiaba, ocorre em várias outras plantas, é uma doença muito importante em muitas plantas. Então tem na banana, você já deve ter visto, deixou fruta lá na sua casa, lá vai aparecer manchinha, e boa parte dessas manchinhas são de antracnose. Então tem banana, com a massa alaranjada aqui. Manga é muito comum, né? Essas lesões que acabam se juntando e às vezes pegam um pedaço grande da manga. Então, olha aqui a massa alaranjada. Pimentão também tem a mesma coisa. Mamão. Tá? Todas causadas por coletótrico.
Nesse caso, atacando o fruto, a gente classifica como grupo 1, é uma podridão em frutos. Tá? Então essa goiaba aí, ela está exibindo sintoma típico de doença de grupo 1, podridão em fruto. O fruto fica mole, né, e imprestável para o consumo. Em pós-colheita, então, a antracnose em frutos se caracteriza como uma doença do grupo 1. Como é que controla a doença do grupo 1? Evitar a lesão do fruto, porque os patógenos eles são favorecidos por ferimentos. Essa é uma boa medida. E como é que a gente evita a lesão? Na colheita, com mais cuidado, né, no transporte, né, no armazenamento em caixas, tudo com mais cuidado para evitar a lesão. Essa é uma boa medida. Qual é a outra? Armazenar em câmara úmida. Tá? Todo cara que vende fruta que se preza tem que ter uma câmara úmida não, uma câmara fria, né? Tem que ter uma câmara fria. Às vezes vocês vão no varejão comprar fruta, está gelado, né? Não é que estava na geladeira, estava na câmara fria. Ele deixa na câmara fria para evitar isso aí, ó. Tá? E falta uma terceira medida. São as 3 básicas para grupo 1. Evitar ferimento, armazenar em câmara fria e fungicida, controle químico, tá? Que é o que está aqui no slide. Evitar ferimento, armazenar em baixa temperatura e controle químico preventivo. Então existem fungicidas já específicos para aplicação em pós-colheita. Então nesse caso aqui está mostrando em laranja, dá um banho de fungicida e isso vai então para o transporte, armazenamento. Às vezes essa fruta vai viajar de navio para a Europa para evitar esse tipo de podridão no fruto. E aqui mostrando coleta dos frutos, colheita com cuidado, né? Usando luva, usando uma sacola aqui com fundo de lona para não evitar impacto. Bom, mas essa mesma doença antracnose, ela tem uma versão que dá nas folhas. Aqui na goiaba, ó, vocês viram a goiabeira aí, olha a antracnose na folha da goiabeira, como é que é? Lesões foliares. Tem na videira, tem em plantas anuais, ó, feijoeiro, sorgo, milho tem antracnose. Então a mesma antracnose que ocorre no fruto também ataca a folha da planta. E nesse caso, quando ataca a folha, ela é caracterizada como uma doença do grupo 5. Tá, que interessante, a mesma doença pode ser do grupo 5 quando ataca a folha e grupo 1 quando ataca o fruto. Tá. A mais importante, no caso das fruteiras, é a do grupo 1, que ataca os frutos. Nas folhas, ela ocorre, o patógeno se multiplica um pouco nas folhas em épocas de umidade elevada e produz inóculo aqui, alguns poucos conídeos que vão infectar o fruto. De modo que o controle da antracnose não se limita só ao grupo 1, a armazenar em câmara fria, manuseia com cuidado. Você pode fazer na época que a planta não tem fruto ainda, controlando a antracnose nas folhas, para reduzir inóculo e ter menos problema de pós-colheita, então, nos frutos. Tá? Então, nesse caso, a antracnose nas folhas é fonte de inóculo para o fruto, ou no caso de sorgo, por exemplo, para grão ou semente. Né? No caso das plantas anuais, né, feijoeiro, sorgo, milho, que tem antracnose, é possível usar uma medida de controle baseada em resistência genética. Veja, nós estamos falando de grupo 5, já há uma evolução do parasitismo, então você pode usar resistência genética. Tá? Você modifica a planta geneticamente e ela fica resistente. Ok? E o material 3, a psicatoca amarela da bananeira, causada por Pseudocercospora muse. Aqui estão, então, os sinais do agente causal, né? Os conidióforos, aquele tufinho de conidióforos que vocês viram na lupa lá. Olha os conídeos aqui, ó, mais longos. Né? Então, esses aqui mais coloridos aqui, de marrom aqui, são os conidióforos, e esses
mais hialinos são os conídeos. Em outra lâmina aqui, ó, conidióforo, mais escuro, e aqui o conídeo, ele está bem corado porque foi usado um corante bem escuro azul. Mas aqui dá para perceber, ó, que ele é mais longo, tá? Mais estreito, e não sei se daí vocês enxergam os septos. Ó. O septo se caracteriza com uma faixa mais clarinha aqui, ó. Dá para ver? Ó? Tem um septo, outro, aqui tem outro. Tá? Conídeo septado. Certo? Que grupo é a cigatoca de McNeil? De grupo de 1 a 6, qual deles é? Essa doença. 5, ataca a folha, órgão fotossintetizante. Controle geral para doenças do grupo 5, que envolve então míldio, cigatoca da bananeira e aquela antracnose, aquela versão foliar da antracnose. Controle básico para qualquer doença do grupo 5, variedade resistente e controle químico. Então olha aqui, septoriose em trigo é uma doença do grupo 5, uma mancha foliar, há uma variedade de trigo resistente, verdinha aqui as folhas, né? Ao lado de uma variedade suscetível, bem atacada. A única diferença entre elas aqui é um gene de resistência a mais nessa aqui. Controle químico, soja, nesse caso aqui é ferrugem, para ilustrar uma doença do grupo 5. Soja tratada com fungicida, do lado de cá da estrada aqui a soja, a mesma soja, só que ela não foi tratada. Olha o dano que a doença causa, né? E aqui uma ilustração de pulverização em videira, pulverizando contra míldio. Ficaram com alguma dúvida com relação ao processo de diagnosticar? O objetivo principal da aula hoje era processo de diagnose de doença. Quando vocês estiverem formados e estiverem trabalhando em qualquer lugar, não importa que você vai trabalhar com boi ou você vai trabalhar com construções rurais, alguém em algum momento vai trazer planta com doença para você diagnosticar. Se é que já não está, às vezes a vizinha no muro da sua casa lá, da sua mãe, vem pedir para você olhar um vasinho, né? É muito comum isso. E muitas vezes o problema é a doença. Então tem que ficar claro, diagnose de doença se baseia em olhar sintoma, comparar com o que está descrito na literatura e para confirmar você faz uma lâmina para olhar os sinais. Certo? Dúvidas? Ok, muito obrigado.